Oi, gente, aqui é Sabrina, professora de Química do Faceduca, e hoje a gente vai começar mais uma aula. Bom, antes da aula, né, enfatizar aí para vocês seguirem o nosso canal, seguirem nosso Instagram, curtirem aí nossos vídeos para acompanhar o nosso conteúdo. Bom, e o assunto de hoje é a cinética química. E a gente deve lembrar um pouco dessa palavra cinética lá da física, porque se estuda muito sobre velocidade dos corpos, velocidade de um objeto, velocidade de um carro, por exemplo, e também se estuda muito sobre o conceito de energia cinética, que vai ser a energia que também vai estar associada ao movimento, né, à velocidade. Então, na química, a gente também vai estudar a cinética. E como que a gente vai estudar isso? Bom, a gente vai estudar a velocidade associada a uma reação química. Então, por exemplo, aqui tem uma reação de ferro, oxigênio, dando um óxido de ferro. E a gente vai ter uma velocidade associada a essa reação. Então, o que a gente vai estudar hoje, basicamente, é como descobrir a velocidade dessa reação a partir das leis de velocidade. E também a gente vai estudar um pouco sobre os fatores que vão tornar uma reação mais veloz ou mais devagar, mais lenta. Para a gente estudar isso, é muito interessante a gente ter esse conceito em mente, que é o caminho de reação. Lá na cinética física, costuma muito ter alguns gráficos, né, para expressar o movimento em velocidade constante, e, o movimento com aceleração e etc. E aqui na química, a gente vai ter um gráfico muito característico das reações químicas, que é o que expressa o caminho da reação em termos da energia do sistema. Então, o caminho da reação, a gente pode pensar nele como o tempo que está sendo transcorrido ali de que aquela reação está se processando. De modo que aqui seria quase que um tempo zero, né? E aqui, com o passar do tempo, o que está acontecendo com esses reagentes se transformando em produtos? E aqui no eixo Y, a gente vai ter a energia do sistema. De modo que aqui a gente tem uma energia mais baixa e aqui uma energia mais alta. Então, a gente pode pensar no seguinte: os reagentes estariam aqui, ó, no início, né, num tempo bem inicial da reação, e aí eles começariam a reagir entre si. Então, por exemplo, no slide anterior, a gente estava falando de ferro e oxigênio como reagente, então eles começam a reagir. Um átomo se choca com o outro, e eles vão se chocando, e a reação vai caminhando. E aí a gente tem um aumento da energia, porque aqui em cima a gente tem um complexo ativado, que é a formação de um composto não estável e muito difícil de ser detectado. No entanto, a ciência conhece que esses intermediários são formados. Então, é como se aqui fosse uma espécie, resultado de um choque entre um ferro e um oxigênio, mas não é a molécula final ainda. É como se fosse um estágio intermediário dessa molécula e se chama complexo ativado. Depois de alcançado esse complexo ativado, a reação começa a decair sua energia e continua se processando. O caminho de reação continua andando para cá. E aí a gente vai começando a obter os produtos finais, que são os produtos desejados. Alcançar esse complexo ativado exige uma grande quantidade de energia. Então, muitas vezes, para os reagentes alcançarem esse complexo ativado, a gente tem que fornecer alguma forma de energia para o sistema, porque ele sozinho não teria essa capacidade. E a diferença de energia entre os reagentes e o complexo ativado é denominada energia de ativação. É como se fosse a energia necessária para que essa reação se processasse,
Porque uma vez alcançado o complexo ativado, é fácil a energia decair e gerar os produtos. O difícil é para os reagentes alcançarem a energia desse complexo ativado. Então, a dificuldade de uma reação em alcançar uma velocidade alta está justamente aqui, né? Em alcançar essa energia. Então, o que vai dizer se uma reação é mais rápida ou mais lenta está na dificuldade de transpor essa energia de ativação aqui. Então, se uma reação é rápida, muito provavelmente a sua energia de ativação é baixa e o complexo ativado é facilmente atingido. Enquanto que se uma reação é lenta, sua energia de ativação é muito alta. Então, é como se essa montanha aqui fosse muito mais alta. Então, a sua energia de ativação é mais alta e é mais difícil para os reagentes alcançarem o complexo ativado. Bom, conhecendo, então, o gráfico do caminho de reação, a gente pode pensar em fatores que vão afetar a velocidade de uma reação. Então, se a gente já conheceu aí o gráfico, a gente pode pensar no seguinte: se a gente vai tornar a reação mais rápida, muito provavelmente o que está acontecendo é que a gente está diminuindo a energia de ativação, já que vai ser mais fácil para os reagentes alcançarem um complexo ativado e depois se transformarem em produtos. Então, vamos pensar aqui. Alguns fatores que vão afetar a velocidade de uma reação. A concentração de reagentes. Então, se eu aumentar a concentração dos reagentes, haverá mais moléculas disponíveis para se chocar. Então, a gente pode pensar nessa primeira imagem aqui. Imagina que se eu tivesse só duas molequinhas aqui, elas iam se chocar muito raramente. Então, ia ser difícil. Imagina que fosse duas dessas aqui fossem oxigênio e duas dessas aqui fossem ferro. Muito raramente elas iam se chocar e dificilmente a gente ia ter o produto, o que ia levar a ser uma reação mais lenta. No entanto, se eu aumentar a concentração tanto de ferro quanto de oxigênio e no mesmo espaço, o que vai acontecer? Eu vou ter mais moléculas no mesmo espaço e elas vão se chocar mais eficientemente. Então, haverá mais colisões. O termo colisões é muito utilizado na cinética química porque meio que a colisão ela diz a eficiência de uma reação. Quanto mais colisões, haverá mais reação química, porque eu estou fazendo os átomos se chocarem mais. Então, se eu aumentar a concentração, vão ter mais moléculas se chocando e gerando produtos, o que vai acontecer mais rápido. Ao aumentar a temperatura do sistema, a gente pode pensar no seguinte. Aqui no gráfico, a gente tinha os reagentes. Se eu aumentar a temperatura, eu estou dando um pouco de energia para esses reagentes. O que vai acontecer? Eles vão subir um pouquinho. No entanto, o complexo ativado ele continua tendo a mesma energia. Ele continua sendo constituído da mesma coisa. No entanto, esses reagentes estão num nível de energia um pouco mais alto aqui em cima. Então, o que aconteceria? Seria mais fácil para esses reagentes alcançarem esse complexo ativado em maior temperatura. Então, ao aumentar a temperatura, a gente aumenta a energia cinética das moléculas e elas ficam, então, se movimentam mais, vibram mais no espaço, de modo que o choque, a colisão entre elas é mais efetivo. Então, torna a reação um pouco mais rápida também. Ao aumentar a pressão, a gente também vai ter uma reação mais rápida. Por quê? Pensa só nesse primeiro recipiente. As moléculas estão extremamente afastadas, não está tendo um choque eficiente, colisão eficiente de moléculas. No entanto, quando eu pressiono esse êmbolo aqui e eu deixo elas num volume menor, elas vão ter que se reorganizar de modo a ficarem mais próximas e haverá mais choque, mais colisão entre as moléculas, de modo que elas vão se colidir, né, e gerar o produto desejado.
Outra coisa que pode alterar a velocidade de uma reação é aumentar a superfície de contato. Isso pode ser um conceito um pouco estranho, porque muitas vezes a gente não entende. Mas a gente pode pensar na ideia de um comprimido efervescente, por exemplo, de sorrisal, esses assim, que a gente coloca o comprimido na água. Quando a gente coloca ele na água inteiro, ele vai efervescer ali naquela velocidade que a gente sempre vê. No entanto, se a gente esmigalhar ele, né, amassar ele, deixar ele em pó e colocar na água, a reação vai ser muito mais rápida. Por quê? Quando eu transformei ele em pó, eu estou deixando mais partículas que têm uma área superficial, né, ali da superfície delas, entrando em contato com a água. Enquanto que antes, só ao redor do comprimido que estava em contato com a água. Então, quando eu transformei um comprimido sólido grande, né, para pó em partículas menores, eu estou permitindo uma maior superfície de contato dos reagentes. Então, a água está entrando em contato com as partículas ali em maior superfície. E a reação vai acontecer mais rápida. E a outra coisa que vai acelerar a nossa reação é o catalisador, que eu vou falar no próximo slide. Uma coisa tem que estar muito clara, gente. Eu não estou aumentando o rendimento da minha reação. Eu não estou fazendo com que eu tenha mais produto. Eu estou acelerando a minha reação. Eu vou ter a mesma quantidade de produto. Eu só estou acelerando ela. Muitas vezes, a gente pode pensar que a gente está aumentando a concentração de produtos, mas não está, né? É a ideia de que uma reação que demoraria muitas vezes alguns dias para ser processada, e na indústria isso não é interessante, né? A indústria quer o mais rápido possível. Então, ela vai fazer meios, gerar meios de tornar essa reação de modo que ela ocorra em minutos, em segundos, né? Então, ela vai fazer um manejo dessas condições aqui. Ela vai aumentar a concentração dos reagentes, ela vai aumentar a temperatura, ela vai aumentar a pressão, a superfície de contato, utilizar um catalisador, que eu vou explicar um pouquinho adiante. Claro que isso vai gerar mais gastos, né? Mas é muito mais interessante eu ter uma velocidade de reação rápida, gerando produtos ali sempre, do que eu ter uma reação que às vezes demora dias, até meses. Muitas reações do nosso corpo humano demoram até anos, né? Se a gente pensar assim no processo de envelhecimento do corpo humano, muitas reações que geram radicais livres aí demoram bastante. Então, o catalisador, o que ele vai fazer? Ele vai ser uma substância que vai ser adicionada junto aos reagentes e ela vai diminuir a energia de ativação. Então, como que a gente pode ver aqui, ó? Primeiro, reagentes, reação não catalisada, gerando produtos. E aqui a gente vai ter reagentes, reação catalisada e os produtos. Ou seja, eu diminuí a energia necessária para os reagentes alcançarem um complexo ativado. Sendo assim, é isso que os catalisadores fazem, mas eles não são reagentes. Eles entram e saem da reação, eles são recuperados. Inclusive, na indústria, a reutilização de catalisadores eficientes que durem o maior tempo possível e que participem do maior número de ciclos reacionais possíveis, então, que ele faça uma reação uma vez, outra vez e assim consecutivamente por muito tempo, é o maior desejo da indústria, que um catalisador dure muito tempo e muitos ciclos reacionais. Então, ele diminui a energia de ativação, de modo que os reagentes vão facilmente atingir o complexo ativado e a reação vai se tornar mais rápida. Os catalisadores são muito importantes e eles não alteram o rendimento da reação, ou seja, não aumenta a concentração do produto final, aumenta a velocidade. A gente vai obter os produtos mais rapidamente. Então, gente, sabendo aí o que vai alterar a velocidade da reação, conhecendo o caminho de reação e a função dos catalisadores,
a gente pode pensar um pouquinho sobre a lei de velocidade. Então, a lei de velocidade vão ser equações que vão mensurar a velocidade da reação a partir do consumo dos reagentes. Então, a gente pode pensar no seguinte: se a gente pensar numa reação em que a gente tem as letras minúsculas, elas representam a substância, né? Então, se aqui fosse lá na reação do primeiro slide, o A aqui seria o ferro, aqui o oxigênio, e aqui seria, por exemplo, o Fe2O3. E aqui as letras maiúsculas representam os índices, que são os números grandes, né? Então, lá na nossa reação inicial, a gente tinha 2 ferros aqui, né? 2 ferros, 2 átomos de ferro. Então, é isso. Então, a gente pensar numa reação definida como essa aqui, né? Aqui em cima. A lei de velocidade, ela vai ser dada pelo seguinte: a velocidade é igual a uma constante. Essa constante, ela é descoberta experimentalmente. Então, com a repetição de várias vezes a mesma reação, se obtém esse valor de K aqui. É multiplicado pela concentração. Então, quando a gente tem aqui, ó, em colchete, significa a concentração dessa substância. Então, a concentração de A elevada a um expoente que também é descoberto experimentalmente, vezes a concentração de B, e um expoente que também é descoberto experimentalmente, que vai muito provavelmente ser diferente do expoente de A. Então, a multiplicação desses 3 termos traz a velocidade da nossa reação. Então, para descobrir a velocidade da reação, a gente basta utilizar a concentração dos reagentes que a gente tem. A gente não precisa saber quanto de produto está sendo formado.